Amém, meus amados irmãos. Paz e Senhor novamente. O irmão Aguiar está dando aqui uma continuação dessa palavra que eu estava pregando aqui agora. Eu preguei aí meio corrido, porque o tempo estava estourando. E eu vou estar dando aí uma continuação aí desse salmo primeiro, que é um salmo muito bom, uma palavra muito precisa, muito edificante para nós que precisamos de alcançar nossas bênçãos da parte do Espírito Santo de Deus. E é uma palavra que nos dá o exemplo. Deus nos mostra aí, eu no meu ver, no meu conhecimento aqui que eu vejo, cada um faz as suas colocações espirituais de forma diferente, né? Deus usa de forma diferente. Deus usa de forma diferente. Muitas vezes nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós estamos falando pela unção do Espírito Santo de Deus, estamos falando com a seriedade, que estamos com a edificação, com a purificação do Espírito Santo, que estamos preparados para levar a palavra de Deus, que temos esse amor no coração, que temos essa humildade nos nossos corações, para trazer uma palavra, tudo que é falado é pela unção do Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar claro para meus amados irmãos, não quero que meus amados irmãos se sintam ofendidos com a minha colocação que eu estou fazendo. Eu estou falando pela unção, pela direção do Pai. Presta atenção. Quando você está preparado, você está com a unção, você está com o coração purificado, com a humildade dentro de você, acima de tudo, a pequenez dentro de você, com certeza, tudo que sai da tua boca está sendo livre pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem muitas vezes, tem muitas colocações espirituais que o pessoal fala aí, que é aquela colocação que eu fiz, que você chega nas igrejas para ouvir a palavra de Deus, você vê o indivíduo dando murro em Bíblia, dando murro em público, plano para cima, sapateando, dando tapa de Bíblia, eu vou dar sapateão de Bíblia, vou dar sapateão de Bíblia para nego aqui hoje, não sei o quê, vai furar a carne de sol, vai falar não sei o quê. Essas coisas não vêm de Deus. Não vem. Não vem de Deus. E você não vai sair de sua casa cansado e ouvir uma palavra, para ouvir a palavra que vem te edificar. Para que você volte para sua casa alimentado com a palavra sadia, que você fala, puxa vida, peraí, mas o irmão ali hoje falou uma palavra ali hoje que eu nunca ouvi na minha vida, não. Ele falou para mim umas coisas pregou uma coisa tão simples, e tão prática, tão eficaz, tão sincera, que eu queria tanto ouvir essa palavra. Eu queria tanto ouvir. O cara sai cansado. Aí meu cara pula pra cima lá, um lá, vai falar com o outro, fala outro, tanta coisa que a gente fica triste. O conselho que o irmão Aguiar dá é que o que for bom, põe na sacola e leva pra sua casa. Põe no seu coração, aguarda. Espera a promessa que Deus usou ele para falar com você. Espera a promessa que Deus usou o irmão Aguiar aqui para falar com você. Eu não estou querendo ser bater ninguém. A palavra de Deus está vindo para mim também. A palavra de Deus está vindo para mim também. Para me aprender cada vez mais. Eu não estou querendo ser melhor do que ninguém. E não estou falando mal de ninguém. Eu estou criticando, fazendo alguma crítica em cima dos que falam errado. Porque Deus nos dá. Jesus falou, não podemos julgar, mas somos servos de Deus, somos cristãos. Deus também nos dá visão para nós ver os nossos irmãos em Cristo Jesus que estão agindo de forma errada. Só que eles não veem, são aqueles que leem isso aqui, uma beleza. Lê, canta para se aparecer lá. Mas na verdade, a palavra está fora do coração deles. E Deus não quer isso, né? Então, é uma coisa simples com você, que você me entender na colocação. Então, deixa eu dar um prosseguimento da palavra. Olha, pelo qual, é lamentável, olha, pelo qual os ímpios não subsistirão no juízo, né? E nem os pecadores. Então, essas pessoas não participarão do galardão. Infelizmente, o que Deus nos leva na palavra é isso. No meu entender, é isso. O galardão não participa. Se você é o pecador que não quer aceitar Jesus, que não quer buscar Jesus, que não quer ouvir a palavra de Deus, que não aceita a palavra de Deus, você pega uma Bíblia Sagrada aqui,
Você pega uma Bíblia Sagrada aqui, os católicos, eu digo os católicos, meus amados irmãos, sem querer ofender, que vocês me perdoam. Eu não quero ofender vocês, não, meus amados. Eu só estou passando um conselho para vocês. Vocês me conhecem, vocês conhecem a humildade do Aguiar para com vocês, para com cada um de vocês. Eu não estou criticando vocês de jeito nenhum, porque eu também vim de lá. Eu fui um que vim de lá. Eu não nego, não. Eu vim de lá e eu não queria nem saber de Jesus. Eu não queria nem saber de ver a palavra de Deus. E eu vim de lá. E hoje eu estou pegando aqui a palavra de Deus aqui. Né? Então, porque eu vim de lá. Teve uma época aí que eu viajei para lá, para minha terra, né, para Bahia, né, sou baiano, né? Sou baiano, sou da terrinha lá. Eu viajei para lá, eu fui de carro para lá, passear de carro lá, né? Aí eu cheguei numa certa cidade aí, eu não vou citar a cidade, nem vou citar a congregação onde eu parei. Eu não sei criticar ninguém, não vou criticar ninguém. Eu respeito. Porque o mesmo Deus nosso é o Deus deles. Só que lá eles têm a diferença deles lá, porque eles têm a diferença deles lá, eles colocam lá umas imagens que eles cultuam, porque é a religião deles. Né? E temos que respeitar. Temos que deixar Deus trabalhar nesse quadro. E o mal do cristão é esse, que começa a ficar criticando, xingando esse povo católico, porque cultua as imagens. Mas nós cultuamos também, gente. O que temos é que orar por eles e tentar convencer a esse povo a ouvir a palavra de Deus e deixar eles, quem faz a obra é Deus. A igreja católica é linda demais. A palavra é muito linda, a oração é muito linda, as rezas de lá é muito linda. Que as rezas de lá é a mesma oração nossa. Só que a oração nossa, nós vamos colocar as imagens no meio, né? O mistério está aí. Mas deixa eles. Eu não critico, eu sou um povo maravilhoso. Eles colocam as imagens lá no meio, mas deixa eles colocar. Quem faz a diferença é Deus que faz. Né? Nós somos diferentes, nós rezamos só para Jesus. Nós rezamos só para Jesus. Qual foi a reza que Jesus deixou? Foi o Pai Nosso. Ele deixou. Por que vamos criticar a reza do católico? Deixa aí com as imagens dele lá. Eu não critico, não. Que Deus abençoe eles. Porque eu fui um de lá. E eu passei ali naquela cidade. Né? Passei na cidade ali. Eu parei o carro lá numa parada para poder jantar. Tarde de noite. E eu encostei lá debaixo e passava a rodovia. E eu passava lá. Parei lá debaixo no pé de pau lá, no meio dos capim para rezar lá, tô rezando lá, passou uma carretona que por pouco a carreta teve que ter me arrastado para debaixo dos pneus. Aleluia. Eu saí doido de lá. Falei, nunca mais eu vou fazer isso na vida. Depois eu caí no real. Então, o pessoal faz uma mistura, né? Faz um sarapatel lá com Deus, né? Os deuses que eles cultuam, né? Eu não estou querendo criticar com todo o meu respeito a eles, né? Com o meu respeito, meu carinho. E aí Deus fica triste, né? Que Deus quer que eles entendam que quem deu a vida para eles, para nós, foi Deus, foi Ele que Deus que deu. Quem deu nosso fôlego foi Deus. Quem nos colocou mais em pé até hoje foi Deus. Se você viveu uma idade até certa idade, foi Deus que te deu essa idade. Se você come e trabalha, foi Deus que te deu a força de trabalhar. Então, é assim, né? Então eu não critico. Mas com todo o meu respeito e meu carinho, eu gosto muito de ouvir as rezas dos católicos, as orações, eu gosto muito. Eu não tenho coisa a dizer aqui para vocês aqui. Eu curto bastante a igreja católica, que fala do mesmo meu Deus. Eu gosto demais. Aquela reza, aquela pregação linda, aquela pregação civilizada, aquela colocação linda, aquele coral lindo, sem escândalo, sem palhaçada.